Em primeiro lugar, quero desejar um feliz Dia dos Pais também para vocês, né? Para o meu Obrigado. querido esposo, que é pai dos nossos 3 filhos, né? Quero agradecer a Deus aqui de público, né? Porque Ele deu esse pai tão querido para nossa casa. E parabéns para você também, por ser esse pai que representa o caráter de Jesus para os seus filhos. Tá bom? Parabéns, Joca. Parabéns. E aqui a declaração de Jesus, que é o verso para memorizar. Essa declaração é muito controversa, né? Como você falou, e parece assim um tanto estranha. Por quê? A gente tem a premissa básica de que a Bíblia não se contradiz, né? Então a Bíblia, ela estabelece um princípio e aquele princípio ele permanece, né? O princípio permanece. Algumas leis tal passaram, mas o princípio permanece. E aqui Jesus fala que não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Marcos 7,15. É engraçado porque nós adventistas somos conhecidos exatamente porque nós respeitamos as leis de saúde, né? É uma das coisas que nos distingue, que as pessoas sempre falam, né? Quando a gente fala que é adventista, as pessoas falam, você é daquela igreja que não come isso, não come aquilo, não come carne de porco. E aqui, aparentemente, Jesus está falando que isso é uma besteira, assim, que não precisa. Mas, como todo texto bíblico, né, nós temos que analisar o contexto em que ele foi falado, para quem ele foi falado, por que Jesus falou isso, e vamos entender então por que Jesus falou isso. Aqui, então, nós vemos, né, na lição de domingo, em Marcos 7, capítulo 7, do verso do 1 ao 13, é aquela ocasião em que os fariseus queriam pegar Jesus e criticar e acusá-lo e mostrar ao povo, desmoralizar ele, né, para que o povo não cresce nele. E eles então observaram que os discípulos não faziam os rituais de purificação, que eram lavar as mãos 7 vezes, isso, né? E eles então acusaram, falaram, como que os teus discípulos comem assim sem lavar as mãos? E até é engraçado, né? Imaginar isso, parece falta de higiene. Uma criança poderia ouvir essa história e pensar, ai mamãe, mas eles não lavavam as mãos. Não preciso mais. Não precisa. Mas não é nada disso. Então a gente tem que ver a origem desse costume, né? E lá em Êxodo, se a gente for lá em Êxodo, onde foi dado Êxodo 30, capítulo 30, nos versos 17 ao 21, mostra que essa instrução foi claramente dada para Arão como sacerdote e para os seus descendentes antes de entrar no santuário, tinha todo um significado. Mas depois, com o tempo, depois que os judeus voltaram do exílio e restabeleceram o culto, tal, eles ficaram tão zelosos, né, com medo de ofender a Deus e de serem novamente levados para o exílio, que eles passaram esse costume, esse passou a ser um costume dado a todo o povo, né? De que antes de comer tinha que fazer aquele ritual de lavar várias vezes. E aqui então Jesus ele desmascara a intenção deles. Por quê? Porque justamente eles queriam se apegar a essa tradição, a esse costume, achando que isso significava que a pessoa estava pura diante de Deus. Como se ela fizesse isso, então ela está pura diante de Deus. Eles focavam numa coisa exterior, né, num ritual exterior, uma coisa física, e esqueciam do coração, de purificar o coração. E aí Jesus fala, não, mas ele cita Isaías para eles, né? Esse povo me adora, né, com tradições humanas, mas o coração está longe de mim. E eu fiquei pensando na gente,
né? Porque tudo a gente tem que aplicar para nós hoje. Não adianta a gente estar lá pensando nos fariseus que faziam isso e nós. Será que a gente tem algum ritual, Tradição. alguma tradição? A gente se apega a algum fator assim exterior que a gente pratica? E a gente acha assim que nós estamos purificados por causa disso e esquecemos de analisar o nosso coração? Vamos pensar em exemplos? Tá, eu vou ser bem assim, prática, mas de repente alguém olha assim para uma moça e vê, nossa, ela tá com as unhas pintadas de preto. E julga aquela pessoa, né? E pensa, ela não tá pura diante de Deus. A gente, às vezes, pode pensar em qualquer outra coisa, ou de repente, até nas nossas práticas religiosas, né? A Santa Ceia. Né? A gente pode participar da Santa Ceia, fazer o lava-pés, participar da Santa Ceia, e achar que está puro diante de Deus e o coração não está, né, puro diante de Deus. E agora eu fico imaginando, nós não conseguimos ler o coração de alguém. Não. Né? Eu posso olhar para você, né, para qualquer um, e ver que ele está bem apresentável. Aparentemente, aquela pessoa está correta, está fazendo tudo certinho, está bem com Deus, aparentemente. Mas eu não sei o que se passa no coração, quais são os pensamentos. Só que os fariseus, eles estavam diante daquele que lê o coração. Agora imagina, eles chegaram ali para acusar Jesus, falar que os discípulos não estavam puros porque eles não fizeram aquele ritual. E Jesus, ele conseguia ler todos os pensamentos deles. Ele sabia exatamente o que estava no coração deles. E seria difícil para a gente se a gente tivesse esse poder, não é? Imagina se a gente conseguisse ler o pensamento um do outro e alguém viesse com hipocrisia assim, querer cobrar alguma coisa de mim e eu tô lendo o pensamento da pessoa. A vontade é de desmascarar a pessoa, né? De falar, você tá falando isso para mim e olha o que você tá pensando. E Jesus podia fazer isso. Só um detalhe que me ocorreu aqui, né? Pensando no exemplo da unha e da história que vem na sequência aqui, né? Da mulher Ciro Fenícia. Pode se dar o caso de uma pessoa que não tem tanta luz, tanto esclarecimento, né? Tanta compreensão, talvez essa questão da modéstia, enfim, está mais perto de Deus do que alguém que tem todo o conhecimento, toda a luz, e no entanto vai ser muito cobrado por essa luz, né? Então aqui nós temos um caso dos fariseus, que tinham todo o conhecimento da lei, da Bíblia, sabiam de cor as escrituras, né? De cor e salteado, como se diz, né? E lá adiante, no mesmo trecho, no mesmo capítulo, né? Nós temos uma mulher pagã, grega, que não tinha toda essa luz, no entanto tinha um coração puro. Ela buscou Jesus, enquanto os fariseus repeliam Jesus. Então é importante isso que a Débora traz, né? De a gente pensar na nossa condição, de que talvez estejamos focando muito numa religião exterior. É claro que aquilo que está no coração vai se manifestar no exterior, né? E nós estamos aqui minimizando o exterior. Exatamente, eu não quero dizer aqui que não é importante o nosso exterior, Exato. porque o nosso exterior manifesta o que a gente tem no coração. Mas que não seja o foco esse, né? Que seja a ilustração da lição aqui, ó, esse desenho que acho que o Andrei que fez, né? Nosso amigo Andrei, é muito interessante, né? Jesus está tentando alcançar um coração fechado, né? E lacrado ali por tradições, por falsos ensinamentos, por doutrinas heréticas, talvez até doutrinas equivocadas, né? Como a lição a lição termina falando do fermento, né? Que é o erro. Então ele quer abrir o coração que está travado. E pode ser que seja o nosso caso, né? De repente, no caso dos fariseus ali, estavam alimentando uma tradição. Só um detalhe aqui que eu vi, né? Eu fiz a questão de reler, né, o texto, que a gente conhece tanto, né? E às vezes, por conhecer tanto, a gente acaba passando por alto algumas coisas. Aí eu fiz questão de sublinhar as vezes em que aparece impureza e tradição dos anciãos. Aparece 3 vezes aqui essa ideia de tradição no texto, e 2 vezes aparece a palavra impureza, né? Mãos impuras, mãos impuras. 2 vezes aqui aparece mãos impuras. Ou seja, o assunto não era dieta, não era higiene, né? Não é que os discípulos fossem anti-higiênicos. Era questão de ritual, como a Débora falou, de impureza ritual.
Então, o contexto é esse. Porque a gente já encontrou aí muitos amigos evangélicos, né? Que às vezes vêm com esse texto para dizer: vocês adventistas são bobos, né? Deixa de comer uma costelinha de porco, um Vocês camarãozinho. nunca leram isso? Vocês nunca que leram tá em isso? Como se a gente Marcos, não né? conhecesse o assunto, né? Vocês nunca leram isso? É. Jesus falou que não é o que entra pela boca. Sabe como é que eu falo? Amigo, então você pode fumar maconha. Porque entra pela boca a fumaça, né? Você pode comer rato, você pode tomar veneno. Porque não é que entra pela... não, isso não pode. Ué, o texto não fala disso? É como a Débora disse, um texto bíblico não pode contradizer outro. Se há um princípio que perpassa a Bíblia, que é o corpo como templo do Espírito Santo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, não comer carnes imundas, e essa lei não passou, não é uma lei cerimonial, é uma lei dietética e o ser humano não mudou biologicamente falando. Então, se isso é um princípio bíblico da temperança, como que Jesus pode contradizer um princípio bíblico? Ele que deu essas orientações. Então, o texto aqui tem que ser analisado no seu contexto, e o contexto fala de pureza e de exagero ritualístico que os judeus acabaram incorporando num período pós-exílico ali, intertestamentário, exageros que até, por exemplo, pegaram o sábado. Jesus, aparentemente, para algumas pessoas que não leem direito, ele quebrou o sábado, quando colheu espigas, quando curou no sábado. Mas, na verdade, Jesus que deu o sábado, Jesus que criou o sábado, ele veio tirar essas tradições que envolviam o sábado, né? Essas picuinhas, digamos assim, e deixar o sábado na sua beleza como mandamento. Então, ele vem ensinar como fazer. E aqui nós temos um exemplo desse, né? De exageros humanos versus o ensinamento correto de Jesus. Exatamente, porque a preocupação dos fariseus aqui era a pureza de coração. Então, em relação à pureza de coração, Jesus está dizendo que não é o que entra pela boca, que iria contaminar o coração. Nesse momento, Jesus menciona Isaías, que a lição traz, 29, 13, diz assim: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Perfeito texto. E aqui Jesus continua, né, citando Isaías, falando também que eles invalidavam o mandamento de Deus por causa das suas tradições. Por quê? O mandamento fala para honrar pai e mãe, e nessa cultura era muito forte que eles deveriam cuidar dos pais na sua velhice. E ele fala que eles invalidavam esse mandamento porque eles tinham uma tradição de que se eles apresentassem uma oferta corbã, né, no santuário, oferta chamada corbã, isso isentava eles de cuidar dos pais. Então, deixava de lado o mandamento. Colocava mais importante, né, a tradição deles para se livrar dessa responsabilidade, que era uma questão de amor e honra, né? E o amor é a essência da lei, né? E por causa de uma tradição humana. Então Jesus mostrou para eles, né? Jesus tirou aquela hipocrisia deles, mostrando ali o que eles estavam fazendo. E na segunda vem continuando Débora, tratando... só um detalhezinho que eu achei assim também interessante, né? Eu fiz questão de sublinhar aqui e ali para contrastar. No verso 10, ele diz assim: pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe. Aí no verso 11, vocês porém dizem. Olha que interessante, porque tem gente que não sabe ler a Bíblia, me desculpa falar assim, mas é o que eu posso dizer, que diz assim, tá vendo? Jesus veio para abolir a lei de Moisés. Isso é falso. Jesus sempre enfatizou a Escritura, a lei, os escritos de Moisés. Jesus é o cumprimento desses escritos. Então, Moisés disse para vocês, fariseus, honre pai e mãe. Ele está citando a lei dos 10 mandamentos. Vocês, porém, dizem, dá para fazer um jeitinho aqui para a gente invalidar a lei. Olha que absurdo. Jesus está denunciando a postura de pessoas que fazem, tipo assim, Moisés escreveu o que Deus mandou. Lembra-te do dia do sábado. Vocês, porém, dizem, não, mas hoje é o domingo. Percebeu? Moisés, a Bíblia, a lei dizem, vocês porém dizem outra coisa. A condenação de Jesus, ao contrário do que alguns pensam, é contra as pessoas, é para as pessoas que invalidam a Bíblia pela tradição humana, né? E a lição de segunda vem tratando exatamente disso que o Michel acabou de falar. E uma observação assim que eu acho engraçado também, quando alguém fala desprezando o Velho Testamento ou desprezando o que Moisés escreveu
como se Moisés tivesse escrito da cabeça dele, tivesse errado e fosse ruim o que ele escreveu. A gente não pode esquecer que Moisés escreveu inspirado por Deus. Quem deu os mandamentos foi Deus. Até essas leis cerimoniais, quem deu foi Deus. E vindo de Deus, nada é ruim. Nunca foi uma maldição, nunca foi algo que foi feito para oprimir os seres humanos. Muito pelo contrário, tudo tinha uma finalidade de levar as pessoas até Deus, para aproximar as pessoas de Deus. Né? As leis cerimoniais passaram, mas elas não quer dizer que elas eram ruins, porque foi o próprio Deus que deu. Elas encontraram seu cumprimento em Jesus. Então, muitas pessoas, né, a gente já viu, enfim, né, hoje em dia nas redes sociais, e falando assim como se fosse algo terrível, e Jesus veio nos libertar dessa coisa ruim. Como assim veio libertar de uma coisa ruim se foi Ele próprio que deu? Né? E Jesus aqui, ele falando com os fariseus, ele não está invalidando, né, o que Moisés escreveu, como o Michelson falou. Ele reafirmou o mandamento. Quando ele falou honrar pai e mãe, ele está reafirmando e está valorizando o que Moisés escreveu. Então, é uma prova de que ele não está vindo ser um revolucionário que acabou isso tudo, isso, né, foi ruim, foi um erro. Nunca foi um erro. Tudo tinha sua finalidade e tudo foi cumprido no tempo certo. E Jesus aqui está reafirmando os mandamentos de Deus, que são válidos e que são muito mais importantes do que as tradições humanas. O Débora e Joca, né? Agora, para quem quer desobedecer, sempre tem um atalho, né? Eu me lembro que alguns falam assim, né? Ah, mas onde é que está na Bíblia Jesus dizendo, lembra-te do dia do sábado? Aqui tem honrar pai e mãe, lá para o jovem rico ele falou, né, de alguns mandamentos também, mas onde é que está isso? Eu pergunto, onde é que está no Novo Testamento o mandamento de não adorar imagens? Mas ninguém questiona esse mandamento, né? Não, a gente não pode adorar ídolos, né? Então, para o jovem rico, Jesus citou os mandamentos que estavam faltando na vida dele, que era a segunda tábua. Ele dizia amar a Deus, mas não amava o próximo. Então, Jesus cita os mandamentos que tem a ver com amor ao próximo. Aqui, Jesus cita o mandamento que estava em jogo, que é honrar pai e mãe. Então, precisa Jesus de repetir tudo o que Moisés falou? Não, ele inspirou Moisés, né? Então, é como eu falei, né? Para quem não quer obedecer, para quem não quer se submeter a Deus, sempre existe um atalho, sempre existe um jeitinho, né? Mas é uma atitude farisaica, de dar um jeitinho. É o contrário do que dizem, né? Vocês são fariseus que guardam os mandamentos. Não, vocês são fariseus, no caso aqui desses fariseus, né? Que querem dar um jeitinho de não obedecer. E Jesus, então, ele leva eles a refletir, e a nós também, no que realmente contamina. O que realmente contamina o nosso coração? Se não são as práticas exteriores que vão purificar o coração, então o que purifica o coração? E Jesus, então, faz referência aos mandamentos, né? Ele fala as práticas que contaminam o coração, que nos afastam de Deus e que quebram os mandamentos de Deus. Isso sim que nos torna impuros. Né? E que quando Jesus mencionou, até no versículo 15, né, capítulo 7 de Marcos, versículo 15, Jesus fala, não é o que entra pela boca, né? Nós bem sabemos, o que entra pela boca vai para o estômago, e a lição menciona isso daí, não vai direto para o coração. Nós alimentamos o nosso coração dos nossos pensamentos, daquilo que está. E quando nós vamos expressar, falar, a gente acaba colocando, por isso que tem um ditado que fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus foi bem na raiz, né? Porque ele fala assim que tudo começa com os pensamentos. Ninguém peca de uma hora para outra. Primeiro a gente alimenta o desejo no coração e depois a gente se torna fraco, né? Longe de Deus. E quando vem a oportunidade não temos forças. Muito bem. Outra coisa, né? Só para fechar a questão. Jesus, não podemos esquecer, está falando para judeus aqui. Especialmente fariseus, que eram ciosos da questão dietética, né? Então, quando ele fala assim, olha, que entra pela boca, não passaria nunca pela cabeça deles alimentos imundos, né? Assim como aconteceu lá em Atos 10, quando Pedro tem aquela visão do lençol, né? Desce um lençol do céu, cheio de animais imundos ali, de lagarto, porco, o que mais, né? Coisas assim. E Deus fala, come. Mas, Senhor, eu nunca comi nada imundo.
depois que Pedro entende o significado daquela visão, que era uma parábola viva, digamos assim, o lençol volta, sobe. Ele não precisou comer aquilo, né? E ele entendeu que eles estavam considerando os pagãos como imundos. E Deus fala assim, né? Não torne imundo o que eu purifiquei. As pessoas que leem a Bíblia de forma desatenta e irresponsável pensam, ele purificou o porco. Ora, Jesus veio para purificar o porco ou purificar os pecadores, né? Então, é preciso ler a Bíblia no seu contexto correto, levando em conta o todo, né? Porque uma parte não pode contradizer o todo. E aqui, lembrar que Jesus está falando para fariseus. Então, eles entenderam que, espero que tenham entendido, né? Mas muitas pessoas entenderam e nós estamos entendendo hoje, porque está escrito aqui para nós, né? Que o assunto não era alimento, no sentido de eliminar as regras dietéticas bíblicas, mas sim a pureza ritual e o problema das tradições que levam as pessoas a desobedecer a palavra de Deus. Isso que é a essência do texto, né?